UFPR 2023. Sobre a contração muscular esquelética, é correto afirmar. Bom, para nós respondermos a questão 1, vamos fazer aqui uma revisão sobre a contração esquelética. A junção neuromuscular corresponde à união da terminação nervosa motora com a fibra muscular. E quando essa união, quando essa junção ocorre com a fibra muscular estriada esquelética, ela é conhecida como placa motora. Então aqui você observa o terminal axônico motor e aqui a fibra muscular estriada esquelética. Ampliando então essa região, o que é que nós vamos ter? A membrana pré-sináptica, a fenda sináptica e a membrana pós-sináptica. Todos esses componentes correspondem à sinapse. O que é sinapse? Sinapse é o encontro entre um neurônio e outro neurônio, ou entre um neurônio e uma fibra muscular, ou entre um neurônio e uma glândula. Nesse caso aqui é o encontro entre um neurônio e uma fibra muscular. Lembremos então que o neurotransmissor acetilcolina, ele é liberado nesse espaço aqui chamado fenda sináptica, e ao ser liberado, ele vai atuar sobre um receptor. Esse receptor está acoplado a um canal de sódio. Então, o neurotransmissor acetilcolina, responsável por provocar a contração da fibra muscular estriada esquelética, que é o nosso alvo aqui de estudo, se liga a um receptor, o receptor está acoplado ao canal de sódio, e assim que esse neurotransmissor se liga ao receptor, o canal de sódio se abre. Quando o canal de sódio se abre, o sódio entra. Observe que o potencial de membrana aqui está em repouso, ou seja, há mais cargas positivas fora do que dentro. Então, quando o sódio entra, inverte-se a polaridade, gerando então o que nós chamamos de potencial de ação. Esse potencial de ação ele vai penetrar nas partes mais profundas da fibra, através dos chamados túbulos T. Os túbulos T são invaginações da membrana plasmática da fibra muscular estriada esquelética, e esse potencial de ação vai estimular o retículo sarcoplasmático a liberar cálcio. Detalhe então que as mitocôndrias liberam ATP também no citoplasma. Então, o cálcio despejado do citoplasma, a partir do retículo sarcoplasmático, que é a organela responsável por armazenar cálcio na fibra muscular estriada esquelética, juntamente com o ATP liberado das mitocôndrias, vão garantir a contração dos sarcômeros. O que são sarcômeros? São as menores unidades de contração muscular. Então, aqui você observa dois sarcômeros. Então, os sarcômeros são formados pelos filamentos proteicos de actina e pelos filamentos proteicos de miosina. Os filamentos de actina são finos, já os de miosina são grossos. Com a ajuda do cálcio e do ATP, haverá o deslizamento dos filamentos finos sobre os grossos, ocorrendo então o que nós chamamos de contração muscular. Então você tem aqui o músculo relaxado, não há ainda o deslizamento dos filamentos finos sobre os grossos. Aqui nós temos o músculo parcialmente contraído e aqui nós temos o músculo completamente contraído. Observe que quando o músculo está completamente contraído, os filamentos finos de actina, que são os amarelos, estão completamente sobrepostos aos filamentos grossos. Bom, então vamos às alternativas. Sobre a contração muscular esquelética, é correto afirmar: alternativa A. O sistema contrátil depende da concentração de íons cálcio no mioplasma. Mioplasma é o citoplasma da fibra muscular, que altera as células actina e miosina, promovendo a contração. Está falso, porque actina e miosina não são células. Actina e miosina são filamentos proteicos. Estímulos nervosos promovem a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Fenda sináptica é o espaço da sinapse, o que leva à despolarização da membrana da célula muscular. Essa alternativa B é a correta. Considere então despolarização como a inversão de polaridade, como eu já havia explicado anteriormente. Por que o item C está falso? A actina e miosina são liberadas na fenda sináptica, o que gera um potencial de ação e promove a contração muscular esquelética. Falso. Actina e miosina são os filamentos proteicos nos quais o fino, actina, desliza sobre o grosso, miosina. Então está falso. Não há o despejo dos filamentos proteicos. O que acontece é o despejo da acetilcolina, do neurotransmissor, na fenda sináptica. Alternativa D. O deslizamento das células de actina sobre as células de miosina é iniciado pela liberação de ATP no sarcômero. Falso, mais uma vez, já explicado anteriormente, não há células de actina
e célula de miosina. O que acontece é o deslizamento dos filamentos finos sobre os grossos. O item E, a despolarização da miosina, falso, não há despolarização da miosina. Há despolarização da membrana plasmática da fibra muscular. Então, está falso o item E. Vamos só continuar aqui a leitura dele. A despolarização da miosina promove a liberação passiva de íons cálcio até a membrana da actina, promovendo a contração muscular. Está falso, então, esse aqui já desde o começo. Questão 2. Unicamp, 2023. Estudos revelaram como a disbiose, desequilíbrio da microbiota intestinal, pode influenciar no desenvolvimento de distúrbios neurodegenerativos, como a doença de Parkinson. As pessoas acometidas por essa doença apresentam alterações significativas nos centros motores do cérebro. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no excerto a seguir. Então, nós temos um enunciado que fala da relação entre disbiose com doença de Parkinson. Então, nós vamos ter que encaixar palavras nesses espaços que possam correlacionar distúrbios intestinais com o mal de Parkinson. A agregação da proteína A-sinucleína, na verdade não é um A, é um alfa, então o correto é a agregação da proteína alfa-sinucleína nos neurônios está relacionada com a doença de Parkinson. Foi demonstrado que células específicas do tecido epitelial, da mucosa intestinal, podem expressar essa proteína. A disbiose pode levar ao aumento de espécies de bactérias que eventualmente contribuem para a agregação da alfa-sinucleína no intestino. E essa proteína pode migrar para o SNC, ou seja, para o sistema nervoso central, configurando um possível mecanismo de surgimento da doença de Parkinson esporádica. Então você me pergunta, professor, como é que eu posso chegar a essas conclusões? Primeiro você vai ter que usar aqui um pouco da sua maturidade em biologia para entender, os termos que estão sendo usados nesses espaços e correlacionar com doença intestinal e doença de Parkinson. Bom, eu não vou marcar o item B porque doença de Parkinson é doença do sistema nervoso. E doença no sistema nervoso afeta neurônios, não linfonodos. Então, não vou marcar nem o item B e nem o item C. Também não vamos marcar o item D, porque o item D fala de conjuntivo. Na verdade, o revestimento interno do intestino não é conjuntivo, é epitélio. Então, nossa opção correta é a alternativa A. Essas bactérias que estão alteradas em quantidade, em tipos, na disbiose, elas podem agregar essa alfa-sinucleína. E essa alfa-sinucleína vai ser absorvida pelo epitélio intestinal e, através da circulação, vai chegar aos neurônios, causando alterações de neurônios, levando à doença de Parkinson, que é a doença do sistema nervoso central. Questão 3. Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, 2022. Leia o texto abaixo. Os vertebrados são, em sua maior parte, organismos essencialmente aeróbios. Eles convertem a glicose em piruvato, através da via glicolítica. Posteriormente, utilizam o oxigênio molecular para oxidar o piruvato, produzindo gás carbônico, CO2, e água, H2O. Os curtos pulsos de atividade muscular extrema, observados durante uma corrida de 100 metros, são permitidos pelo catabolismo anaeróbico da glicose, uma vez que o oxigênio não é transportado para os músculos com a rapidez suficiente para oxidar o piruvato. Então, nos curtos pulsos de atividade muscular extrema, ou seja, a pessoa está parada, faz uma corrida rápida e intensa, o que é que vai acontecer? Vai acontecer catabolismo anaeróbico da glicose. E esse catabolismo anaeróbico da glicose acontece por fermentação lática, que é a fermentação que acontece no músculo esteatosquelético. Esse texto explica por que esse processo acontece. Porque uma vez que o oxigênio não é transportado para os músculos com a rapidez suficiente, basicamente o que vai acontecer é metabolismo anaeróbico, fermentação lática, porque o oxigênio leva um certo tempo para poder chegar ao músculo. E ele fala oxidar o piruvato. O que é que significa oxidar o piruvato? Significa respiração celular aeróbica, porque a respiração celular aeróbica é uma oxidação do piruvato, não é isso? Esse piruvato que é produzido no final da glicólise anaeróbica que acontece no hialoplasma, esse piruvato ele vai atravessar a dupla membrana da mitocôndria e vai se transformar em acetil-CoA. A acetil-CoA vai entrar no tecido de Krebs, haverá a produção de NADs H e FADs H2, que irão lá para a cadeia transportadora de elétrons, serem oxidados. Então, isso acontece com a ajuda do oxigênio. É o oxigênio que vai fazer com que esse piruvato seja capturado pelas mitocôndrias. Não tendo oxigênio, haverá conversão do piruvato em lactato. Detalhe que o piruvato é o ânion do ácido pirúvico e o lactato é o ânion do ácido lático. Então, assinale a alternativa correta que explica os eventos bioquímicos utilizados pelos músculos para obter a energia necessária para a contração muscular durante a corrida de 100 metros. Bom, então nós vamos marcar a alternativa B como a alternativa correta, de acordo com o texto e de acordo com a explicação já dada. Os músculos oxidam a glicose através de uma via metabólica denominada fermentação lática.
Nesta via, a glicose é oxidada a piruvato, o qual é convertido em ácido lático através de uma reação reversível. Então, o próprio enunciado disse aqui, nesse curto pulso de atividade muscular, ou seja, nessa corrida curta, haverá catabolismo anaeróbico da glicose, porque não dá tempo ao oxigênio chegar aos músculos. Detalhe, que esse lactato pode ser reconvertido em glicose, então sendo um processo reversível. Então, não é o item C e nem o item D, porque nessa corrida curta de 100 metros, de acordo com o texto, não há oxidação de ácido graxo. Acontece oxidação de quê? De glicose. Então, está errado aqui o item C. Como também está errado o item D. Não há oxidação de glicerol. Lembremos que ácido graxo e glicerol são os componentes da gordura. Então, terminando aqui o item C. Os músculos oxidam o ácido graxo, Ag, liberado da degradação do triacilglicerol depositado nos adipócitos. Esse ácido graxo é utilizado como substrato para a síntese muscular de glicose e fonte de energia. Está errado. E o item D, que já está errado, os músculos oxidam o glicerol liberado da degradação do triacilglicerol depositado nos adipócitos. Esse glicerol é utilizado para a reesterificação do triacilglicerol muscular. Então está falso. E por que o item A está falso? Os músculos oxidam a glicose através de uma via metabólica denominada fermentação lática. Nesta via, a glicose é oxidada a piruvato, o qual é convertido em ácido lático através de uma reação irreversível. Então, o errado está no irreversível. O processo é reversível e não irreversível. Então, aqui você tem a fermentação da glicose. Então, essa glicose do músculo deriva de uma hidrólise do glicogênio, ou seja, de uma quebra do glicogênio. Esse glicogênio muscular é hidrolisado em glicose. Essa glicose, então, se transforma em 2 piruvatos, libera 2 ATPs de saldo e 2 NADH. Esses 2 NADH reduzidos irão ser oxidados aqui na segunda etapa da fermentação, levando então à produção do ácido lático, que quando se ioniza, gera lactato. O glicogênio é convertido em lactato, como eu acabei de explicar no slide anterior. Esse lactato, então, vai para o sangue e, através do sangue, chega ao fígado. No fígado, o lactato, através do processo de gliconeogênese, será reconvertido em glicose. Detalhe que essa glicose vai ser liberada para o sangue e, através da circulação, irá chegar no músculo novamente. E essa glicose vai ser estocada na forma de glicogênio. Esse processo mostra a reversibilidade na qual o lactato pode voltar a ser glicose. O que é o ciclo de Cori? É o ciclo de conversão de glicogênio e glicose em lactato no músculo e de lactato em glicose no fígado. Questão 4. O Capitão América é um dos mais conhecidos super-heróis das histórias em quadrinhos. Seu surgimento se deve a experimentos realizados que promoveram o aumento de sua massa muscular, processo conhecido como hipertrofia muscular. A comparação com o ser humano sem superpoderes revelaria que o tecido muscular do Capitão América apresentaria aumento de quê? Bom, o Capitão América tem uma grande massa muscular. E com certeza essa maior massa muscular traz quais consequências para ele? Maior massa de proteína no músculo. Essa proteína é a actina e miosina. Detalhe que essas duas proteínas estão balanceadas, ou seja, há uma proporcionalidade de actina para miosina. Aumento da mioglobina, que é uma proteína que armazena oxigênio no músculo. E as fibras musculares desse músculo terão mais mitocôndrias. Nós vamos marcar como alternativa correta a alternativa A. Então, a comparação com o ser humano sem superpoderes revelaria que o tecido muscular do Capitão América apresentaria aumento do número de mitocôndrias. Então, é o item A. Por que não é o item B? Da concentração de ácido lático em relação ao glicogênio. Está falso. Na verdade, com essa maior massa muscular, haverá uma grande irrigação nesse músculo. Esse músculo normalmente vai fazer respiração celular e não fermentação lática, por isso que a taxa de ácido lático não vai ser tão alta. Pode até formar ácido lático, mas não vai ser tão alto a ponto de superar o glicogênio, que é a reserva de carboidrato do músculo. O item C, da mioglobina no exterior das fibras musculares. Está falso. A mioglobina é uma proteína que fica no interior das fibras e não no exterior. Do número de células musculares. Falso. Sabemos que a massa muscular esteroidesquelética aumenta por hipertrofia. Então, qual é a diferença de hipertrofia para hiperplasia? Hipertrofia é o aumento do volume de um órgão por aumento do tamanho das células. Já a hiperplasia é o aumento do tamanho de um órgão por aumento do número de células. Então, o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco aumentam por hipertrofia. Já o músculo liso ou não estriado aumenta por hiperplasia. Alternativa E, apresentaria aumento
da proporção de actina em relação à miosina? Falso. Quando há um aumento da massa muscular, a actina aumenta proporcionalmente à miosina. Uma não vai aumentar muito mais do que a outra. Questão 4, alternativa A. Questão 5, UCS, 2021. O tecido nervoso é responsável por executar funções de comunicação e coordenação no corpo dos vertebrados, recebendo informações, processando-as e enviando respostas. Ele é formado por um conjunto de células altamente especializadas, que desempenham diferentes funções. Em relação aos componentes do tecido nervoso, é correto afirmar que a. Os neurônios, cujos corpos celulares estão localizados na substância branca da medula espinhal, são responsáveis pela interpretação das informações recebidas. Bom, a alternativa A está falsa, porque os corpos celulares dos neurônios não se localizam na substância branca, mas sim na substância cinzenta, tanto do encéfalo quanto da medula espinhal. Vamos entender o que é essa substância branca e o que é essa substância cinzenta. Regiões do SNC. Substância cinzenta é a região que acumula corpos celulares de neurônios. Substância branca é a região que acumula fibras nervosas com mielina. E o que são fibras nervosas? São os axônios. Observe a imagem do encéfalo seccionado na transversal. Você observa que na periferia dele nós temos a substância cinzenta. Já nas partes mais internas, a substância branca. Na medula espinhal, o processo se inverte. A cinzenta fica na porção central e a branca na periférica. Na substância cinzenta, temos corpos celulares de neurônios. Nas substâncias brancas, nós temos fibras nervosas com mielina. Só para a gente lembrar, quais são as partes do neurônio? O neurônio é formado, então, pelos dendritos, pelo corpo celular e pelo axônio. O axônio também é conhecido como fibra nervosa. Detalhe que o impulso nervoso, ele sempre corre no sentido dendrito para o corpo celular para o axônio. Então, esse aqui é o chamado sentido do impulso nervoso. Então, a alternativa A está falsa. Alternativa B, os gliócitos ou células gliais estão presentes nos gânglios e podem ser motores ou sensitivos. A alternativa está falsa. Por quê? Porque essa classificação de sensitivo e motor é para neurônios. Os gliócitos, células da glia ou neuróglia, tudo a mesma coisa, gliócito, célula da glia ou neuróglia, são as células de apoio aos neurônios. Elas não são classificadas em motores ou sensitivos. Temos aqui o tecido nervoso, tendo neurônios e neuróglia. Os neurônios têm um papel na recepção, transmissão e no processamento de estímulos. Detalhe que processamento de estímulos é interpretar o que aquilo significa. Liberam neurotransmissores, regeneração limitada e não se dividem. Já a neuróglia tem o papel de apoio aos neurônios. A neuróglia nutre, repara, defende, sustenta, mieliniza e preenche o tecido nervoso. Lembramos então que a neuróglia está em maior número do que os neurônios, 10 vezes mais, e a neuróglia divide-se. Quanto ao fato de neurônio não se dividir, nós já sabemos hoje que os neurônios podem até se dividir em algumas regiões do encéfalo, mas, no geral, eles não se dividem. Eu quero aqui mostrar para vocês um arco reflexo. A pessoa, então, toca o dedo no prego e, ao tocar o dedo no prego, ela puxa o antebraço imediatamente. Esse processo acontece através de 3 neurônios e a interpretação acontece na medula espinhal. Então, quando a pessoa toca o dedo no prego, um neurônio sensitivo vai levar a informação até a substância cinzenta da medula espinhal e esse neurônio sensitivo, que está em azul aqui, também conhecido como neurônio aferente, ele vai fazer sinapse com um interneurônio ou neurônio associativo. Esse interneurônio ou neurônio associativo vai receber esse estímulo através de neurotransmissores liberados pelo neurônio sensorial e vai levar a informação até o neurônio motor. Esse interneurônio, então, vai estimular o neurônio motor através de neurotransmissores e esse neurônio motor vai levar a informação para a contração do músculo e a pessoa acaba puxando o antebraço. Detalhe que o neurônio motor também é conhecido como neurônio eferente. Observe que o neurônio sensorial ou sensitivo leva a informação da periferia do corpo para o SNC e o neurônio motor leva a informação do SNC para a periferia. A periferia são os órgãos efetores, músculos, glândulas. Alternativa B, falsa. Alternativa C. A bainha de mielina, estrutura responsável pelo isolamento do corpo celular dos neurônios presentes no encéfalo, é formada pelas células de Schwann. Está falsa essa alternativa C, porque a bainha de mielina não é responsável pelo isolamento do corpo celular. Ela é responsável pelo isolamento das fibras nervosas, que são os axônios. Há 2 tipos de células que produzem bainha de mielina. Os oligodendrócitos formam bainha de mielina no sistema nervoso central e as células de Schwann,
que formam a baía de mielina no sistema nervoso periférico. Detalhe, então, que a baía de mielina se forma a partir de um processo de mielinização. Após a baía de mielina encontrar-se pronta, ela vai ser importante para garantir o chamado impulso nervoso saltatório. Então, as fibras nervosas que têm baía de mielina são chamadas fibras nervosas mielinizadas. E essas fibras nervosas mielinizadas, nelas ocorre o impulso nervoso saltatório, que é um impulso nervoso muito rápido, em comparação ao impulso nervoso das fibras nervosas amialínicas ou amielinizadas, que têm um impulso nervoso contínuo. As velocidades de impulso nesse tipo de fibra chegam a 130 metros por segundo. Esse impulso é um impulso muito rápido. Por quê? Porque ele é saltatório. Ocorrendo a inversão de polaridade nessa região aqui, onde o sódio entra, a inversão só vai acontecer à distância, nessas zonas conhecidas como nós de Ranvier. Como essa zona que tem baía de mielina é uma zona eletricamente neutra, não dá para acontecer inversão de cargas aqui. A inversão só dá para ocorrer nas zonas onde não tem baía de mielina. O canal de sódio ele abre, o sódio entra, mas não dá para inverter a polaridade dessa região vizinha. A primeira região que pode ter abertura de novos canais de sódio com inversão de polaridade são nos nós de Ranvier, que são essas áreas desmielinizadas. Então esse impulso nervoso ele vai saltar. E aí esse impulso vai ser muito mais rápido. Já nas fibras nervosas amielinizadas, o impulso nervoso é contínuo. Por quê? Porque não tendo baía de mielina, esse impulso vai acontecer ponto a ponto. Então vai abrir canal de sódio aqui nessa área. Isso vai então levar a inversão de polaridade nessa região da membrana do axônio. E com a inversão da polaridade da membrana plasmática do axônio, haverá perturbação da área vizinha, que vai abrir canal de sódio nessa área vizinha. Os canais de sódio vão ser perturbados por essa inversão de polaridade, já que eles são dependentes de voltagem para poder abrir. E ao abrir, vai entrar mais sódio nessa região, vai inverter a polaridade, isso vai perturbar os canais de sódio da área vizinha. E eu vou ter uma sequência de canais de sódio abrindo. Só que o processo aqui é bastante lento. Por quê? Porque vai abrir canal de sódio ponto a ponto, até chegar ao final. Isso explica por que as velocidades de condução de impulso nesses neurônios são muito mais lentas do que nos neurônios mielinizados. Nós temos velocidades que atingem 1 metro por segundo, 1,5 metro por segundo, 2 metros por segundo. Alternativa C está falsa. Alternativa D. Os astrócitos são um tipo de célula glial e são responsáveis pela nutrição e sustentação física dos neurônios. Alternativa D é a correta. Então, os astrócitos são células que lembram astros, estrelas. São células que sustentam os neurônios, nutrem os neurônios, porque deslocam nutrientes dos vasos para os neurônios. Então, os astrócitos parecem pontes conectando capilares sanguíneos a neurônios. Então, eles tiram nutrientes dos vasos e levam para os neurônios. Reparo do SNC, o processo chamado de gliose. Quando neurônios morrem, esses neurônios degeneram e criam-se espaços no sistema nervoso, e esses espaços são preenchidos por astrócitos. Controle da composição iônica e molecular do ambiente extracelular dos neurônios. Graças a essa manutenção iônica do meio externo aos neurônios, os neurônios podem ter íons para garantir o impulso nervoso. Promovem comunicação neuronal. E essa comunicação neuronal é importante para potencializar nossas funções cognitivas. Então aqui você observa uma imagem dos astrócitos conectando capilares a neurônios. Então os astrócitos tiram nutrientes dos capilares e levam para os neurônios. Alternativa E. Os neurônios sensitivos, também chamados aferentes, são aqueles que conduzem informações até os órgãos-alvo, gerando, por exemplo, a contração de um músculo do movimento corporal. Está falso. Os neurônios motores ou eferentes são os que levam informação do SNC até os órgãos-alvo. Questão 6, FUVEST 2020. Analise os esquemas simplificados das células 1 e 2. Bom, a célula 1 é uma célula rica em mitocôndrias. Célula 2 é uma célula rica em vesículas secretoras. Células como as representadas em 1 e 2 podem ser encontradas, respectivamente, no um tipo de célula que possui muitas mitocôndrias. Temos, então, neurônios, fibras musculares, principalmente as fibras musculares estriadas esqueléticas e estriadas cardíacas. Então, nós temos aí o item C e o item D como possíveis respostas. E vamos marcar o item C porque células com uma grande quantidade de vesícula secretora são as células pancreáticas. As células pancreáticas secretam enzimas e hormônios. Sabemos que o pâncreas é uma glândula que tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. A parte endócrina do pâncreas secreta hormônios, insulina e glucagon. Já a parte exócrina do pâncreas libera o suco pancreático. Então, a nossa questão 6 é o item C. Por quê? Porque o músculo esquelético tem células, no caso as fibras, com muitas mitocôndrias. E o pâncreas é uma glândula responsável pela secreção. Para ser responsável por secreção, tem que ter muitas vesículas secretoras. Além de ter um desenvolvido complexo golgiense e também um retículo endoplasmático rugoso, granuloso, desenvolvido. Já que nós sabemos que essas secreções pancreáticas são secreções proteicas. E as secreções proteicas elas seguem o caminho retículo endoplasmático granuloso, complexo golgiense, vesículas secretoras e meio externo. Questão 7. UERJ 2020.
O axônio de algumas células nervosas é envolvido pela bainha de mielina, uma membrana plasmática rica em lipídios. Observe. A composição da bainha de mielina permite que ela desempenhe a seguinte função. Como já explicado anteriormente, a bainha de mielina tem um papel importante no isolamento do impulso nervoso. Isolamento esse que garante o impulso nervoso saltatório, porque esse isolamento não acontece em toda a estrutura do axônio, acontece em partes. E há regiões que não têm essa bainha de mielina, os chamados nós de Ranvier, e os impulsos eles saltam de nó de Ranvier em nó de Ranvier, garantindo então um impulso nervoso rápido. O item B fala aumentar a polarização do neurônio, está falso. O item C, fornecer energia para o sinal elétrico, falso. E o item D, estimular a bomba de sódio de potássio, falso. Questão 8, US 2019. O prolongamento geralmente curto e bastante ramificado que recebe a maioria dos impulsos nervosos que chegam aos neurônios é denominado de... Bom, nós sabemos que os neurônios são formados pelos dendritos, que são essas ramificações, pelo corpo celular, também chamado pericárdio, e pelo axônio, também denominado de fibra nervosa. Detalhe que apenas os axônios podem ser mielinizados. O sentido do impulso, ele sempre vai dos dendritos para o corpo celular e do corpo celular para o axônio. Logo, o prolongamento geralmente curto e bastante ramificado que recebe a maioria dos impulsos nervosos que chegam aos neurônios é denominado de dendrito. Então, questão 8 é o item D. O item A fala corpo celular, não é. O item B, axônio, não é. O item C, extrato mielínico, não é. Não é o extrato mielínico, não é a bainha de mielina que vai receber esse impulso. Questão 9, US 2019. As membranas que recobrem o cérebro humano são denominadas de... Bom, fazendo aqui um corte frontal do crânio, que é o corte nesse sentido, nós vamos ter essa imagem. Observe que o sistema nervoso central, em destaque aqui para o encéfalo, é envolvido pelas 3 meninges. Essas meninges não envolvem só o encéfalo, mas também a medula espinhal. O sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, como todo, é envolvido pelas 3 meninges. Da mais interna para a mais externa. Então, a mais interna é a pia mater, a intermediária é a aracnoide mater e a mais externa é a dura mater. Lembremos que entre a aracnoide e a pia mater existe um líquido, e esse líquido é chamado líquido céfalo-raquidiano, ou líquido cérebro-espinhal. Esse líquido tem um papel importante no amortecimento mecânico, na nutrição e na defesa do sistema nervoso central. Então, eis aqui as meninges, que são membranas conjuntivas que envolvem e protegem o SNC. Questão 9, item D de dado. Observe a alternativa A, membrana celular não é. O item C fala de plasmática, também não é. O item D fala de celular e plasmática. E aracnídeo. Aracnídeo é um grupo de artrópodes. Então, questão 9, item B de bola. Questão 10, US 2019. No que concerne aos tecidos animais, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. O tecido epitelial reveste os órgãos, a superfície externa e as cavidades internas do corpo. Verdadeiro. Então, o tecido epitelial reveste órgãos, superfície externa, né, nossa epiderme da pele, é um tecido epitelial, e cavidades internas do corpo. Estômago, cavidade bucal, cavidade duodenal, são revestidas por tecido epitelial. O tecido conjuntivo apresenta variadas funções como preenchimento, sustentação, isolamento térmico e reserva energética. Verdadeiro. Exemplo de tecido conjuntivo com função de preenchimento. O tecido conjuntivo, propriamente dito. Exemplos de tecidos conjuntivos com função de sustentação. O tecido ósseo e o cartilaginoso. E exemplo de tecido conjuntivo com função de isolamento térmico e reserva energética. O tecido adiposo. As células que compõem o tecido muscular são alongadas e apresentam propriedades contráteis. Verdadeiro, porque elas têm os filamentos proteicos contráteis, os filamentos de actina e de miosina. As células do tecido nervoso possuem formato diferenciado e sua característica principal é a passagem de informação entre neurônios. Bom, está verdadeiro aqui, mas eu queria só fazer uma observação nessa última afirmativa. As células do tecido nervoso englobam tanto os gliócitos, ou células da glia ou neuróglia, que são as células de apoio aos neurônios. Destacam-se aí os astrócitos, a micróglia, os oligodendrócitos, as células de Schwann, como também os neurônios. Então, a gente acaba observando nessa afirmativa que ela tende a falar mais dos gliócitos, das células da glia. Os próprios neurônios que conduzem o impulso nervoso também são células do tecido nervoso. Então, está correta de cima para baixo a seguinte sequência. É a alternativa A, todas verdadeiras. Vamos falar agora um pouco dos tipos de tecido muscular, como revisão aqui associada às nossas questões. Então, o tecido muscular ele pode ser estriado esquelético, estriado cardíaco ou tecido muscular liso. O tecido muscular estriado esquelético forma o músculo estriado esquelético, que tem contração forte, rápida, descontínua e voluntária.
E esse músculo, que é formado por tecido, que é formado por fibras, tais fibras são alongadas e estriadas. As estriações se devem à sobreposição de actina com miosina. Então, quando você observa essas faixas escuras e claras, isso é consequência da organização da actina com a miosina nos sarcômeros. A organização da actina e miosina cria esse aspecto escuro e claro das fibras musculares estriadas esqueléticas. O tecido muscular cardíaco forma o músculo estriado cardíaco, que tem contração forte, rápida, contínua e involuntária. Detalhe que essas fibras musculares cardíacas são bifurcadas e estriadas. Aqui nós temos uma imagem de livro de histologia e aqui nós temos uma imagem que eu desenhei. Na verdade, quando você observa as fibras musculares cardíacas, elas mais se parecem calças coladas uma na outra, porque elas são bifurcadas. Observe que essas escadinhas que vocês estão vendo aqui, no músculo, entre as fibras, e aqui também destacadas na imagem, são regiões onde há uma comunicação entre as fibras cardíacas e também uma zona de adesão. Lembremos que as sinapses que acontecem entre uma fibra cardíaca e outra, que vão fazer com que o potencial de ação, que é aquela onda de inversão, passe de uma fibra para outra, na fibra cardíaca, essa zona, essa sinapse, não é química, ou seja, não é a sinapse que envolve neurotransmissores, mas sim uma sinapse elétrica. O que é a sinapse elétrica? É aquela sinapse na qual não há liberação de neurotransmissores, mas sim influxo de sódio. Uma fibra cardíaca se comunica com outra por influxo de sódio. Isso acontece nos discos intercalares. São zonas tanto de comunicação iônica entre uma fibra e outra, como também zona de adesão. E o tecido muscular liso que forma o músculo liso. Esse músculo tem contração fraca, lenta e involuntária. Detalhe que o músculo liso está presente nas vísceras do sistema gastrointestinal. O peristaltismo que nós observamos no tubo digestório, no esôfago, no estômago, no intestino delgado e grosso, peristaltismo, que são aquelas ondas de contração do tubo, acontecem graças a esse músculo liso. Suas fibras são fibras fusiformes e lisas. Lisas por quê? Porque não possuem sarcômeros. A presença de sarcômeros é que cria aquelas zonas escuras e claras. As fibras musculares lisas, elas são fusiformes, ou seja, têm as extremidades afiladas, elas afilam e são lisas porque não têm sarcômeros. Agora, o fato de elas não terem sarcômeros não quer dizer que elas não tenham actina e miosina. Elas têm. Só que a actina e miosina não tem uma organização em sarcômero, mas sim uma organização reticulada. Não há sarcômeros, mas há actina e miosina dispostas em rede. Aqui eu vou desenhar uma fibra muscular lisa, que ela é fusiforme, como você pode observar, extremidade afilada. E aqui você vai observar a organização da actina e miosina, que é a organização reticulada. Bom, questão 11, Enem PPL 2015. A toxina botulínica produzida pelo bacilo Clostridium botulino pode ser encontrada em alimentos mal conservados, causando até a morte de consumidores. No entanto, essa toxina modificada em laboratório está sendo usada cada vez mais para melhorar a qualidade de vida das pessoas com problemas físicos e ou estéticos, atenuando problemas como o blefaroespasmo, que provoca contrações involuntárias das pálpebras. O enunciado fala do uso da toxina botulínica, toxina essa que é produzida pela bactéria anaeróbica Clostridium botulino, toxina botulínica essa que causa paralisia nos músculos. E aí esse conhecimento você vai ter que ter. Uma pessoa que consome enlatados estufados, esses enlatados estufados podem conter a bactéria com a toxina. A pessoa come uma carne dessa, essa toxina causa paralisia muscular, levando à morte muitas vezes por paralisia respiratória, porque a toxina causa paralisia no diafragma. Então essa toxina que causa paralisia muscular está sendo usada para tratar o blefaroespasmo, que é a pessoa que tem contrações involuntárias das pálpebras. Então, o alívio dos sintomas do blefaroespasmo é consequência da ação da toxina modificada sobre o tecido muscular. Falso item A não é tecido glandular, falso item C não é tecido epitelial, falso item D não é tecido conjuntivo, falso item E não é tecido adiposo. Então, o item B é o item correto. O item A fala glandular, uma vez que ela impede a produção de secreção de substâncias na pele, falso. O item C, epitelial, uma vez que ela leva ao aumento da camada de queratina que protege a pele, falso. O item D, conjuntivo, uma vez que ela aumenta a quantidade de substância intercelular no tecido, falso. O item E, adiposo, uma vez que ela reduz a espessura da camada de células de gordura no tecido, falso, né? Bom, aqui você vê a junção neuromuscular, o encontro do terminal axônico com a fibra muscular. Lembremos então
que as vesículas contendo o neurotransmissor acetilcolina são despejadas na sinapse química. Observe então que essas vesículas contendo o neurotransmissor acetilcolina se fundem à membrana pré-sináptica, que é essa membrana aqui, e libera o conteúdo chamado de acetilcolina. Essa acetilcolina vai atuar na membrana pós-sináptica, que tem o quê? Que tem receptores para ela. Então a acetilcolina se liga aos receptores, promovendo a abertura de canal de sódio. Então o canal de sódio ele abre, o sódio entra. Quando o sódio entra, inverte-se a polaridade. Como é que a toxina botulínica vai causar paralisia muscular? Ela vai causar porque ela impede a fusão de vesículas de acetilcolina à membrana pré-sináptica. Então, simplesmente a toxina botulínica ela vai entrar no terminal axônico e vai impedir que essas vesículas se fundam a essa membrana. Tudo bem? Questão 12, UNESP 2014. Alguns chefes de cozinha sugerem que o peru não deve ser preparado inteiro, pois a carne do peito e a da coxa têm características diferentes, que exigem preparos diferentes. A carne do peito é branca e macia e pode ressecar dependendo do modo como é preparada. A carne da coxa, mais escura, é mais densa e suculenta e deve ser preparada separadamente. Embora os perus comercializados em supermercados venham de criações em confinamento, o que pode alterar o desenvolvimento da musculatura, eles ainda mantêm as características das populações selvagens, nas quais a textura e a coloração da carne do peito e da coxa decorrem da composição de suas fibras musculares e da adequação dessas musculaturas às funções que exercem. Considerando as funções desses músculos nessas aves, é correto afirmar que a carne... Então, como é que é isso? Que fibras são essas? São variações das fibras musculares estriadas esqueléticas. Existem dois tipos de fibra muscular estriada esquelética. Tem a fibra do tipo 1 e a do tipo 2. A fibra muscular estriada esquelética do tipo 1, ela tem contração lenta, elas são escuras, são abundantes em mioglobina, ou seja, a mioglobina é a proteína que armazena oxigênio dentro delas, são predominantemente aeróbicas, com certeza, né? Aí o fato de ter muita mioglobina. Tendo muita mioglobina, vai armazenar muito oxigênio. Então elas vão realizar basicamente respiração celular. São mais resistentes à fadiga. A fadiga é consequência do acúmulo de ácido lático e de outros fatores. Mas como tem ácido lático envolvido, esse ácido lático é produto de fermentação lática. E a fermentação lática acontece em meio anaeróbico, em um ambiente anaeróbico. E essa fibra ela é cheia de oxigênio, ela é rica em oxigênio, então dificilmente ela vai fermentar, dificilmente ela vai ter um metabolismo anaeróbico. Normalmente ela vai ter metabolismo aeróbico, tá? Por isso que ela não vai fadigar com facilidade. Mais delgadas, muitas mitocôndrias, por isso que elas são aeróbicas. Consomem ácidos graxos. Os ácidos graxos representam o principal combustível das fibras musculares estriadas do tipo 1. Esses ácidos graxos são derivados de gorduras. Como é que é o tipo de esforço? É um esforço moderado e prolongado. É só você observar, por exemplo, o voo desse pombo. O pombo voa de maneira moderada e prolongada. Então, a musculatura do peito desse pombo, que é a musculatura que dá suporte às asas, é a musculatura do tipo 1. É a musculatura que garante contrações moderadas e prolongadas. Quando você observa a forma que o peru anda, ou a forma que a galinha anda, vamos observar que é um esforço moderado e prolongado. Não é um esforço intenso. Nesse caso aqui, podemos concluir que as fibras musculares estriadas presentes nas coxas das aves que têm deslocamento mais terrestre, como é o caso da galinha e do peru, são fibras do tipo 1. O tipo de deslocamento de uma galinha e de um peru é muito mais terrestre do que voando. Na verdade, os voos são voos curtos dessas aves. Como elas usam muito mais os membros inferiores, usam muito mais as patas para poder se deslocar, esses animais têm as coxas com a musculatura do tipo 1. Por quê? Porque é a musculatura que garante um esforço moderado e prolongado. Garante um esforço contínuo e de baixa intensidade. Como também a musculatura da coxa desse maratonista. Como é que é o esforço do maratonista? O sujeito corre 30, 40, 50 km. Mas ele não corre de maneira explosiva, ele corre de maneira moderada e prolongada. Então, musculatura do peito das aves voadoras, das coxas das aves de voo curto, ou das aves que têm um hábito de deslocamento mais terrestre, como galinha e peru, e das coxas de um maratonista, são exemplos de fibras musculares estriadas esqueléticas do tipo 1. Já as fibras musculares estriadas esqueléticas do tipo 2 são fibras de contração rápida, são claras, porque são pobres em mioglobina. Quando você observa a fibra do tipo 1, por que elas são escuras? Porque elas são ricas em mioglobina. A mioglobina é uma proteína escura, vermelha escura. Então, essas fibras são claras porque elas são pobres em mioglobina, predominantemente anaeróbicas.
Sim, com certeza. Como elas são pobres em mioglobina, elas são mais anaeróbicas. Menor resistência à fadiga, porque como elas têm pouca mioglobina, guardam pouco oxigênio. Como elas guardam pouco oxigênio, elas realizam muito mais fermentação do que respiração celular. Então, a fermentação que elas realizam é a fermentação lática. A fermentação lática gera ácido lático. Ácido lático gera fadiga. Fadiga é aquela sensação de queimação no músculo, aquela sensação de cansaço muscular. Mais espessas, poucas mitocôndrias, daí elas serem anaeróbicas, consomem glicose. E os esforços são esforços explosivos e fugazes, ou seja, são esforços intensos e de curta duração. Você observa, por exemplo, o voo dessa galinha ou o voo de um peru. Como é que é o voo dessas aves, que têm o hábito de deslocamento mais terrestre? São voos curtos. Mas por que são voos curtos? Porque a musculatura do peito que sustenta as asas é uma musculatura branca. É uma musculatura que não consegue garantir um esforço prolongado e moderado, mas sim um esforço o quê? Explosivo e de curta duração, fugaz. Então, quando a gente vai cortar o peito do peru, você nota que ele é branco. A coxa é escura, porque a coxa tem fibra do tipo 1, mas a musculatura do peito ela é branca, porque ela tem fibra do tipo 2. Como também as coxas desse velocista. Há velocistas como esse que conseguem correr 100 metros em menos de 10 segundos. Então, o esforço da musculatura da coxa desses atletas é um esforço intenso e de curta duração, ou seja, explosivo e fugaz. Logo, a musculatura da coxa do peru é formada por fibras musculares de contração lenta, ricas em mitocôndrias e em mioglobina, e eficientes na realização de esforço moderado e prolongado. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Observe a alternativa A. Do peito é formada por fibras musculares de contração lenta. Não é. Do peito é contração rápida, como já explicado anteriormente. Está falso. Alternativa A. Pobres em mitocôndrias e em mioglobina, e eficientes na realização de esforço moderado e prolongado. B. Do peito é rica em fibras musculares de contração rápida. Está certo até aqui. Ricas em mitocôndrias? Está errado já. E em mioglobina? Errado mais uma vez. E eficientes na realização de esforço intenso e de curta duração? Sim, mas não são ricas em mitocôndrias nem mioglobina. Alternativa D. Da coxa é formada por fibras musculares de contração rápida. Falso. Contração lenta. Pobres em mitocôndrias e mioglobina? Não, ricas, né? Em mitocôndrias e mioglobina. E eficientes na realização de esforço intenso e de curta duração? Não. Esforços moderados e prolongados. E o item E, que também está falso. Do peito é rica em fibras musculares de contração lenta? Não, é de contração rápida. Ricas em mitocôndrias e mioglobina? Não. Pobres em mitocôndrias e em mioglobina. E eficientes na realização de esforço moderado e prolongado? O esforço sim está certo, mas está errado por outros motivos. Questão 13, Unicamp 2014. O tecido muscular cardíaco apresenta fibras? Como já explicado anteriormente, a alternativa D de dado é a correta. O tecido muscular cardíaco tem fibras estriadas de contração involuntária e aeróbicas. Só não havia falado anteriormente da questão de serem aeróbicas. Então, essas fibras são aeróbicas porque elas são altamente vascularizadas. O tecido muscular cardíaco é um tecido de alta vascularização. Por isso que essas fibras são aeróbicas. Questão 13 é o item D. Questão 14, Enem PPL 2012. Os conhecimentos de fisiologia são aqueles básicos para compreender as alterações que ocorrem durante as atividades físicas. Frequência cardíaca, queima de calorias, perda de água e sais minerais. E aquelas que ocorrem em longo prazo. Melhora da condição cardiorrespiratória, aumento da massa muscular, da força e da flexibilidade e diminuição de tecido adiposo. A bioquímica abordará conteúdos que subsidiam a fisiologia, alguns processos metabólicos de produção de energia, eliminação e reposição de nutrientes básicos. Os conhecimentos de biomecânica são relacionados à anatomia e contemplam principalmente a adequação dos hábitos posturais, como, por exemplo, levantar um peso e equilibrar objetos. O enunciado fala de fisiologia, de bioquímica e também de biomecânica. Durante a atividade física, nós temos alterações fisiológicas, bioquímicas e biomecânicas, que sustentam tal atividade física. Em um exercício físico, são exemplos da abordagem fisiológica, bioquímica e biomecânica, respectivamente. Vamos marcar a alternativa D de dado, porque fisiológica corresponde ao aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Bioquímica, da quebra da glicose na célula para a produção de energia no ciclo de Krebs. Sabemos que o ciclo de Krebs
é a segunda etapa da respiração celular aeróbica, um processo bioquímico que garante a produção de ATP para a fisiologia celular. E biomecânica, o tamanho da passada durante a execução da corrida. Então, a alternativa D corresponde, respectivamente, não esqueça, ao que se pede no comando. Por que não é a alternativa A? A quebra da glicose na célula para a produção de energia no CID Krebs. Isso corresponde à abordagem bioquímica. O aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Isso corresponde à abordagem fisiológica. O tamanho da passada durante a execução da corrida. Isso corresponde à abordagem biomecânica. Alternativa B. A quebra da glicose na célula para a produção de energia no CID Krebs. Abordagem bioquímica. O tamanho da passada durante a execução da corrida. Abordagem biomecânica. O aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Abordagem fisiológica. Fisiologia cardiovascular, não é? Alternativa C. O tamanho da passada durante a execução da corrida. Biomecânica. O aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Fisiológica. A quebra da glicose na célula para a produção de energia no CID Krebs. Abordagem bioquímica. Falsa alternativa. E a alternativa aí, que também está falsa. O aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Fisiológica. O tamanho da passada durante a execução da corrida. Biomecânica. A quebra da glicose na célula para a produção de energia no CID Krebs. Bioquímica. Muito cuidado com a questão de respectivamente. Respectivamente significa o quê? Que na sequência que foi perguntado, você responderá. Questão 15, US 2010. O conceito de sarcômero engloba estruturas como o sarcolema e o retículo sarcoplasmático e está associado a um determinado tipo de tecido. Nessa estrutura, temos a abundante presença de... sarcômero representa a menor unidade de contração do tecido muscular estriado. Sarcolema representa a membrana plasmática da fibra muscular. E o retículo sarcoplasmático corresponde ao retículo endoplasmático liso, armazenador de cálcio para a contração muscular. Então, esses três termos referem-se ao tecido muscular, que também tem abundante número de mitocôndrias e uma grande quantidade de íons cálcio. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Detalhe que esse prefixo sarcos refere-se, então, a músculo, a carne. Questão 15, item D de dado.